Fala, galerinha show, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sensacional. Então vem comigo que eu te mostro, tem uma surpresinha para vocês, viu? Vamos lá. Gente, você já ouviu falar no Louro José? Sim, já ouviu falar no Naruto também? Beleza, hoje nós vamos trabalhar com esse pessoal todo aqui na nossa aula. Galera, nós vamos falar da relação entre o lado e o perímetro de um quadrado e o lado e a área de um quadrado. Vamos ver se existe uma proporcionalidade e como é que ela funciona. Se existe apenas uma relação, né? A gente vai ver. Bom, nós vamos trabalhar com tópicos como a gente sempre faz. O tópico 1, nós vamos trabalhar com a proporcionalidade entre o lado e o perímetro de um quadrado. Vejam aí a figura que está se formando, a animaçãozinha aí. Temos aí um quadrado onde vocês estão vendo essa crescência desses lados que diz respeito ao perímetro, né? Vocês lembram o que é perímetro? A gente já estudou, que é o contorno de uma figura, né? Você vai medir esse contorno. Depois disso, nós vamos trabalhar com a relação entre o lado e a área de um quadrado, né? Vamos ver que vai existir uma relação, né? Não vai ser uma proporcionalidade direta, mas sim temos uma relação. E observe aí também um quadradinho se formando. E quando se fala de área, nós sabemos que nós vamos ter aqui a superfície dessa figura, né? Que no caso aí está sendo pintadinha para vocês, que é a área desse quadrado. E logo após, vamos trabalhar com as atividades de fixação, né? Que é dessa forma que a gente aprende efetivamente o conteúdo. Detalhe, pessoal, esse conteúdo vocês já viram, a gente vai só pincelar e depois a gente vai direto para as questões. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Vamos falar aqui da proporcionalidade entre o lado e o perímetro de um quadrado, tá? Vamos formar aqui alguns exemplos, algumas figuras, para que a partir daí a gente desenvolva esse raciocínio. Olha só, temos aí um quadrado de lado 1 centímetro. Tranquilo? Vamos encontrar agora o perímetro desse quadrado. Ah, professor, eu lembro que o perímetro é aquela história de somar os valores que estão no contorno, justamente. Então nós temos aí, pessoal, um segmento AB, que é um dos ladinhos do quadrado. O segmento BC, o segmento CD e o segmento DA. Claro, como se trata de quadrado, todos eles têm o mesmo valor, não é? Como o professor Léo da Vinci, ele disse para vocês que existe aí o quê? Uma congruência nos lados, né? Ou seja, eles têm mesmos valores, né? Então, pergunto a vocês, observando pela figura, qual é o perímetro desse quadradinho aí, ABCD? Claro, de lado 1. Muito simples, nós vamos somar. Mas somar o quê? Cada um dos lados. Cada lado mede 1 centímetro. Então, se eu quero encontrar o perímetro, eu vou somar tudo. E se eu tenho uma soma de 4 termos iguais, eu posso transformar isso num produto? Sim, claro que posso, né? Ou seja, 4 vezes o número 1. Na realidade, uma soma, uma multiplicação, é uma soma embutida. Não é assim? Daí, que a gente efetuando essa multiplicação, nós temos 4 vezes 1, que é 4 centímetros. Está aí o perímetro desse quadradinho. Vamos formar um novo quadrado, de modo que a gente vai duplicar esse lado. Vamos saber o que vai acontecer, que relação que tem, que se existe uma proporcionalidade entre esse lado e esse perímetro, tá bom? Então vamos lá. Observe aí que esse quadrado 2, um pouquinho maior, tem lado 2 centímetros. Vamos montar aqui o perímetro, vamos lá, fazendo aquela mesma ideia da construção, passo a passo, da união desses lados, colocando eles todos em uma reta, né? Então aí nós temos uma reta formada pelos 4 lados desse quadrado. Sabemos também que cada ladinho desse quadrado tem 2 centímetros. Daí a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos nesse exemplo anterior, calcular assim o perímetro. Como o 2 aparece 4 vezes, então é 4 vezes 2, que a gente multiplicando aí, 8 centímetros. Paramos um pouco. O que aconteceu com o lado do quadrado pequeno? A gente duplicou ele. Sim, eu multipliquei por 2, assim a gente chama duplicou, né? Beleza.
O que aconteceu com os perímetros? Ó, o perímetro da figura 1, 4 centímetros. O perímetro da figura 2, 8 centímetros. Mas espera aí. O 4, se eu multiplicar por 2, eu encontro 8. Fechado? Sim. Então, o que aconteceu com o perímetro? Ele também duplicou. Então, existe uma proporcionalidade direta entre as grandezas. Mas, tio, peraí, tio, você está falando em grandezas? O que são grandezas mesmo? É tudo que a gente pode mensurar, que a gente pode medir. E elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque uma grandeza aumenta, no caso é o lado do quadrado, e a outra grandeza, que é o perímetro, também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Então, são diretamente proporcionais. Fechou? Muito bem. Daí nós podemos concluir que o lado é proporcional ao perímetro do quadrado. Isso também vocês já estudaram, a gente está só revisando. Vamos falar agora, galerinha, olha só. A relação entre o lado e a área desse quadrado. Nós vamos formar aqui 3 quadradinhos. O quadradinho de lado 1 centímetro. Agora, o quadradinho de lado 2 centímetros. E, por sua vez, e não menos importante, o quadradinho de lado 3 centímetros. Beleza? Nós vamos encontrar as áreas desses quadrados. Tio, mas espera aí, deixa eu lembrar uma coisa. Na aula passada, você tinha falado que a área de um quadrado é L ao quadrado. Poxa, mas L de quê? L de lado, né? Mas por quê que L ao quadrado? Ah, tio, não sei. Vamos lembrar? Eu pergunto a vocês, o quadrado é um retângulo? Sim, um quadrado é um retângulo. Se o quadrado é um retângulo e a área do retângulo é base vezes altura, então a área do quadrado também é para ser base vezes altura. Tranquilo? Detalhe, como todos os lados têm a mesma medida, e a gente chama o lado de um lado de um quadrado de L, então é L vezes L, que é L ao quadrado. Você está multiplicando termos iguais, você encontra uma potência. Lembra da ideia da multiplicação? A multiplicação é a soma embutida. A potenciação é um produto embutido. Beleza? Fechou? Ótimo. A área desse primeiro quadrado, quadradinho de lado 1 centímetro. 1 vezes 1, ou 1 ao quadrado. Apareceu lá. 1 centímetro quadrado, né? E do segundo, de lado 2, 2 ao quadrado, 4. Por sua vez, aqui, a área do terceiro quadrado, de lado 3, 3 ao quadrado, que é 9. Pronto. Existe alguma relação aí? Vamos prestar bem atenção. Eu construí aqui uma tabelinha e com ela eu tenho certeza que vai ficar melhor para vocês. Observe o quadrado de lado 1 centímetro com o de lado 2 centímetros. De 1 para 2 você duplicou. Fechado? Você duplicou de 1 para 2. Ou seja, o lado do primeiro quadradinho lá é 1. O lado do segundo quadradinho é 2. Então, você duplicou o lado. O que aconteceu aí com as áreas? A área do quadradinho 1 é 1 centímetro quadrado. E a área do quadradinho 2, 4 centímetros quadrados. Então, se liga numa coisa. Ele duplicou, ou seja, multiplicou por 2. E a área é esse 2 ao quadrado. Beleza. Ficou assim um pouco confuso? Vamos utilizar a mesma ideia aqui com o quadradinho 1 e o terceiro quadradinho. Então, olha só. Do quadradinho 1 para o terceiro, tá? Se liga aí. Do 1 para o terceiro, a gente multiplicou por 3. Ou seja, a gente triplicou o valor do lado. O que aconteceu com a área? Do quadradinho 1 é 1, do quadradinho 3 é 9. Ou seja, pegou o lado, triplicou, multiplicou, foi por 3 e elevou a 2. 3 elevado a 2, 9. Vamos ver de uma forma mais tranquila aqui, ó. A relação do lado da área do quadrado 1 com a área do quadrado 2. Eu dupliquei o lado e ela quadruplicou. Não é verdade? 4 vezes 1, né? Agora, do lado 1 com do triângulo do quadrado 1 com o quadrado 3. Olha o que aconteceu. Eu tripliquei o valor desse lado. O que aconteceu aí com a área? A área, ó, eu não dupliquei essa área, ou seja, multipliquei por 9. Aqui é 1,
e aqui é 9. Beleza? Então tem essa relação que vocês também já estudaram e a gente está só fazendo aqui uma revisãozinha. Tranquilo? Bem, nossos colegas vão nos ajudar. É claro, pessoal, que quem assistiu Naruto aí sabe que esse Naruto e alguns amigos são super-heróis, né? Temos alguns vilões aí extremamente perigosos. E o detalhe do Naruto, pessoal, é que tem um espírito, né, que evoluiu no interior dele, que é o espírito da raposa de 9 caudas, não é isso? E faz com que ele tenha muitos poderes. E assim os outros amigos também. Quem já assistiu Naruto sabe do que eu estou falando. Então vamos nessa aventura aí. Tá lá esse rapaz também dançando aí, mais ou menos sou eu. Pois tudo bem, vamos para os exercícios. Só que para a gente chegar nesses exercícios, pessoal, nós pedimos ajuda de uma pessoa ou de um animal que foi embora agora, né? Essa semana nós tivemos aí a perda de uma pessoa super influente, tenho certeza que vocês já assistiram aí esse programa de TV onde o Louro José participava, né? Então é uma homenagem que eu estou fazendo, nós estamos fazendo para o Tom Veiga, né? Que está lá em cima nesse momento. Então, o Louro José, o que ele vai fazer? Vocês, quem assistiu aí o programa de TV, Passa pela Manhã, sabe que ele faz muitas charadas com as pessoas, com os visitantes, né? E hoje ele vai fazer a mesma coisa. E vai precisar da ajuda de vocês, e eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar, tá bom? Então ele diz, fala galerinha, vocês me conhecem? Claro, todo mundo conhece, né? Bem, hoje iremos brincar de charadas com alguns amigos de vocês. Quem são esses amigos? Naruto, Sakuma, eu acho que a gente fala é assim, né? Depois vocês falam comigo lá no Instagram, lá no direct, vocês dizem pra mim, tio, mas o nome não é assim que a gente fala não, aí eu vou saber direitinho, tá? Temos também Sasuke Uchiwa, eu acho que é assim. E o vilão Orishamuro, Orochimaru, é isso aí. Então, tá aí, vocês vão me ajudando aí nesses nomes, porque não estou muito bem familiarizado com isso tudo. Mas tudo bem, foi por vocês, para vocês aí, ó. Então vamos começar com o Naruto, esse nome é tranquilo de falar, eu vou falar assim para vocês, ó. Só você de casa pode ajudar, o professor Léo Davin está bem que assistindo a aula, ele não pode ajudar, tá bom? Beleza, então. Bom, tá aí a primeira charada, e quem vai ter que responder, ó, é o Naruto, tá bem? Ele apareceu. Vocês vão ajudá-lo, tá? E eu vou ser só o porta-voz disso tudo aqui. Bem, fui um quadrado com lado igual a 3 centímetros. Duplicar o meu lado de modo que a minha área agora é... Ele quer saber qual é a área. Tio, mas espera aí, tio, que negócio confuso essa charada. Essa charada tinha que ser matemática, né? Claro, nosso conteúdo, né, galera? Então, foi um quadrado de lado 3 centímetros. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com o antes e o depois, para ficar mais simples na cabeça de vocês. Qual é a área de um quadrado? Já falamos sobre isso, L ao quadrado. Tranquilo? Ótimo. Se o lado é 3 centímetros, então a área é 3 ao quadrado, que é 9 centímetros quadrados. Tudo tranquilo até aí? Então, ele era um quadrado que tinha 3 centímetros de lado. Daí a área dele era 9. Tranquilo aí? Beleza. Duplicar o lado. Oxe, duplicar é multiplicar por quanto? Por 2, todo mundo sabe, né? Então, se duplicar um lado, eu multipliquei o lado que era 3, multipliquei por 2, encontrei aí um 6, né? Ótimo. Então, quem vai ser a área desse novo quadrado? A área é 6 ao quadrado, porque o lado é 6. Multiplicando 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Então, tá aí a área do novo quadrado. Beleza? Então, a alternativa correta aí, ó, letra C. Beleza? Tudo tranquilo? Tenho certeza que Naruto que resolveu essa questão, tá? Aí em casa, eu sei que vocês também já tinham resolvido. Então, olha só. Depois, quando vocês forem lá para o meu canal no YouTube, que tem isso aqui, Professor Cledilson, você vai lá, tá lá a aula prontinha para vocês. Daí que você vai pegar, pausar a questão. Depois que você resolver, aí você dá o play. Você vai ver como é que é a resolução. E eu tenho certeza que vocês vão acertar, tá bom? Beleza. Quem mais vai aparecer aqui na nossa aula, gente? Vamos agora com a Sakuma.
Sakuma é uma moça e vocês vão ajudá-la. Vamos lá. Esse louro José é inteligente, né, gente? Tá aí essa moça bonita de cabelo rosa aí, ó, de olhos verdes. Acho que sim, né? Linda, né? Ouvi dizer que ela gosta muito do Naruto, né? Ouvi dizer. Vocês também sabem disso, né? Tudo bem. Então, vamos ajudar a Sakuma a resolver essa charada aí e para a gente finalizar esse processo de aprendizado, né, galera? Então, ó, o quadrado A tem 900 centímetros quadrados de área, correspondendo a 9 vezes a área do quadrado B. Vixe, tio, bugou aí. Vamos com calma, vai dar certo. Para que B possua a mesma área de A, por quanto devemos multiplicar a medida do seu lado, né? Quer dizer, do lado do quadrado B. Tranquilo? Vamos entender a questão. Ele diz o seguinte, o quadrado A ele tem 900 centímetros quadrados de área. E essa área de 900 corresponde a 9 vezes a área do quadrado B. Tranquilo? Então, vamos por partes, que a gente vai resolver essa questão. Então, olha só. Temos aí dois quadradinhos, o A e o B. A área do quadrado A é 900 centímetros quadrados. Como é que a gente representa a área de um quadrado? L ao quadrado. Beleza. Tio, mas você falou, e os outros professores também aqui, falaram que quando a gente precisa encontrar o termo desconhecido, a gente tem que mudar a operação, ou seja, inverter a operação, né? Aqui eu tenho L ao quadrado igual a 900. Esse L é o lado do quadrado A. Para encontrar o valor só de L, o que é que eu faço? É a chamada operação inversa. Vocês lembram da operação inversa? Vamos lá. A operação inversa da adição, subtração. A operação inversa da multiplicação, divisão. É claro que o retorno também é válido, né? E a operação inversa da potenciação, radiciação. Então, vai ter uma raiz aí. Qual o índice dessa raiz? Vai depender da potência. A potência ela não é 2? Então, raiz quadrada. Beleza? Quem é a raiz quadrada de 900? Ah, tio, eu não sei fazer de cabeça, não. Sabe sim. 900, eu posso dizer que é 9 vezes 100. A raiz quadrada de 9, todo mundo sabe que é 3. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, 3 vezes 10, 30. Fechou? Beleza. Então, o lado desse quadrado A é 30 centímetros. Tranquilo? Então, vamos lá. Na questão também diz que a área do quadrado A, que é 900, é 9 vezes a área do quadrado B. Então, para encontrar a área do quadrado B, o que que eu faço? Fácil demais, não é? Eu tenho aqui, ó, um termo desconhecido, onde a B, que é a área do quadrado B, é o que a gente precisa encontrar. Observei que o 9 está multiplicando a área do quadrado B. E eu tenho que tirar ela daí pelaquela ideia do Best Friend Forever. Lembra? O que é o Best Friend Forever? Os grandes amigos têm que ficar juntinhos, né? Amigos para sempre. Daí que esse 9 tem que ir lá para o outro lado. E ele vai com a operação inversa. Ele está multiplicando, ele vai para lá, dividindo. Está aí, dividindo 100 centímetros quadrados. Essa é a área do quadrado B. Preciso do lado desse quadrado B. Como é que eu encontro o lado? A mesma ideia que nós utilizamos aqui, ó, da raiz quadrada, não é? Então, o lado do quadrado B ao quadrado é 100. Quem é o lado? Raiz de 100, que é 10. A pergunta é, por quanto devemos multiplicar a medida do lado B para encontrar a mesma área do quadrado A? Ou seja, qual é o número que eu vou multiplicar pelo 10 para encontrar o 30, que é o lado do quadrado A? Ah, professor, agora está muito fácil. Qual é o número que eu multiplico por 10 para encontrar o 30? É o 3. Então, a resposta lá, letra A. Tranquilo? Simples como tudo no universo maravilhoso da matemática, né? Beleza. Tem mais gente querendo participar? Tem, é o Sasuke Uchiwa. Ele vai participar da nossa aula também e vai responder aqui essa charada. Vamos ver se ele vai conseguir, com a ajuda de vocês. Detalhe, o poder desse Sasuke Uchiwa aí, ele pode se transformar, ele pode adquirir o poder de todos os outros, né? Vocês sabem disso. Então, ele deve ser o mais inteligente dessa turma. E também parece que ele gosta muito da Sakumi, né?
Tudo bem, mas não vamos entrar nesse caso aí não, que aí vai dar problema para a gente. Bom, tenho um quadrado com os lados medindo 8 centímetros. Ao triplicar esses lados, percebi que o perímetro também triplicou. Então, posso concluir que a área desse quadrado também triplicou? Muito bem. O que ele fez aí? Tinha um quadrado de lado 8 centímetros, ele triplicou os lados e observou que o perímetro também triplicou. Já vimos essa relação direta aqui entre lado e perímetro. Ele pergunta, vai triplicar também a área do quadrado? Nós já vimos lá atrás que não, mas temos que provar, né? Então vamos provar. Como? Muito bem. Vamos fazer o antes e o depois. Quem é o perímetro do quadrado que tem 8 centímetros de lado? É só multiplicar o 4 vezes 8, que nós já sabemos, 32 centímetros. A área, então, a área L é o quadrado, o L é 8, 8 é o quadrado, 64. Vamos para o outro quadradinho, depois de multiplicar, né, por 3. Tá aí, ó. Triplicou o lado, 3 vezes 8, 24 centímetros. E agora o perímetro, 4 vezes 24. Perímetro a gente sabe que multiplica por 4 porque é um quadrado. Se fosse um retângulo é outra história, tá bom? Que é 96 centímetros. Detalhe, 96 é a mesma coisa de 3 vezes 32. Observe que o perímetro aqui é 32. Quando eu tripliquei o lado, o perímetro foi para 3 vezes 32, ou seja, triplicou. Já conseguimos provar a primeira parte. E a segunda? A área, só que a área, agora o lado é 24, 24 ao quadrado, 576, ok? O que acontece? 576 é 9 vezes o 64. Lembra daquela história? Eu tripliquei o lado, o que vai acontecer com a área? Ela vai ser multiplicada por 3 ao quadrado, que é 9, ou seja, 9 vezes. Portanto, a resposta lá, não. Essa estava fácil, né? Era 50% para todo mundo. Tranquilo. Simples como tudo no universo da matemática. Beleza? Tem mais gente querendo participar da nossa brincadeira? Tem, é o Orochimaru. Esse é o malvado que tem 2 cobras no corpo. É aquelas coisas pesadas mesmo. Eu sou medroso, não gosto dessas coisas não. Muito bem. Essa é uma das questões mais bacanas que eu encontrei sobre esse conteúdo. E eu espero que vocês gostem também. Os múltiplos de 10 entre 10 e 100 são as medidas dos lados dos quadrados de A até J. Encontre os pares de quadrados que possuem o triplo e o quádruplo dos perímetros e de suas áreas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, encontrar todos esses quadrados, daí a gente vai encontrar todos os perímetros e todas as áreas e verificar quais delas entre si foram triplicadas ou quadruplicadas. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. O perímetro do quadrado que tem lado 10 é 4 vezes 10, que é 40. Então, a gente vai um pouquinho mais rápido aqui, porque são cálculos simples, né? O quadrado B tem lado 20, 4 vezes 20. O quadrado C, 4 vezes 30, né? O quadrado D e o E e o F. Esses cálculos aí vocês estão fazendo tudo mentalmente. Eu tenho certeza que vocês são tudo inteligentes. Então, por fim aqui, 4 vezes o 100, que o lado do quadrado é 100. Tranquilo? Então, estão aí todos os perímetros encontrados. Agora, nós vamos encontrar as áreas. Como é que encontra a área? L é o quadrado, né? Então, a área do quadrado A, 10 ao quadrado, 100. E assim a gente vai fazer 20 ao quadrado, 30 ao quadrado, 40 ao quadrado, 50 ao quadrado, 60, 70, 80, 90 e finaliza no 100 ao quadrado. Então, temos todos os valores. Observe que de amarelinho aí, ó, nós temos os perímetros e esse azulzinho claro nós temos as áreas. Agora a gente vai relacionar. Relacionar para quê? Para saber se tem relação entre eles que é tripla ou que é quádrupla, não é? Então, vamos lá. Construir também uma tabelinha para ficar mais fácil a visualização. Vamos falar só de perímetro. Onde é o triplo, onde seja, triplica o valor, o A e o C. Você vai lá para o quadrado A, que é 40, o perímetro, e o C é 120. Então, 40 vezes 3, né? Que vai dar igual a 120, triplicou. Agora vai olhar o B e o F.
O B é quanto? 80. E o F, 240, também triplicou, tá? O C e o I, cadê o C? Está aqui o C, 120, e o I aqui, 360, também triplicou. Então, com essa mesma ideia, você vai construindo essa tabelinha. Vamos falar aqui onde foi que quadruplicou, ainda de perímetro, A e D. O A é 100, o A é 40 e o D é 160. 4 vezes 40, 160. E o B e H. O B, 80, H, 320. Também quadruplicou. Tranquilo? Se você observar que a questão da área, você não vai ter o triplo. Por exemplo, quadrado A, área 100. 100 vezes 3, 300. Eu não tenho 300. O quadrado B, área 400. Se eu multiplicar por 3, eu tenho 1.200. Não tenho também. Então, eu não vou encontrar aqui o triplo na questão da área. Mas, se for falar em quádruplo, eu vou encontrar alguns deles. Tá bom? Que aí vocês, num outro momento, vocês vão observar isso aqui e vão finalizar essa questão para mim. Tá bom? Vamos aqui adiantar um pouquinho, porque ainda temos algumas pessoas para participar. Agora aqui, ó, o Tom veio participar com a gente, mas é claro que ele não está entre nós, ele está lá, né, junto com o Papai do Céu, mas também vai nos ajudar aqui, com a ajuda do Chico Xavier, né? Então, tudo bem. Bom, o quinto desafio que o Louro José está provocando é: o lado de um quadrado mede 8 centímetros. Né? Caso o comprimento desse valor seja aumentado em 50% do seu valor, em quantos por cento aumenta a área do novo quadrado em relação à área do quadrado inicial? Tio, pelo amor de Deus, o que é isso aí, tio? Calma. Vamos por partes. Quem é a área do quadrado? Se o lado dele é 8 centímetros, então é a L elevado a 2, que é 8 elevado a 2, que nós temos aí 64. Tranquilo? Depois ela vai aumentar 50%. Ou seja, nós temos aí que o lado é 8, ele vai aumentar 50% de quanto? 50% desse 8, né? Então, raciocine junto comigo. O lado é 8, ele vai aumentar 50 sobre 100, que é 50% de 8. Para eu calcular 50% de 8, é só simplificar. 50 por 50 é 1, 100 dividido por 50 é 2, é só pegar o 8 e fazer o que com ele? Dividir por 2, né? Observe aqui, 8 por 2 é 4, daí eu tenho que o lado desse novo quadrado tem lado 12. Tranquilo? Ótimo, tem lado 12. Então, quem é a área dele? 12 ao quadrado, 144. Ele quer saber o que foi que aumentou, então vou pegar esse valor final e dividir pelo valor inicial. Estou falando de área. Então, eu vou dividir aqui o 144 por 64, que eu tenho aqui, ó, 2,25. Transformando isso aqui em percentual, o que eu tenho? 225%. Então, o que ele aumentou? Se o total é 100%, está 225%, então aumentou quanto? Claro, aumentou 125%. Resposta, letra C. Tranquilo aí? Ótimo. Vamos ver que tem mais gente querendo participar. Então, para finalizar, deixarei uma charada para vocês na questão em casa. Vocês se ligam aí, o que é que você quer para vocês. Então, pessoal, como resolver essa questão? A metade da área de um quadrado A é 72 centímetros. Qual a área de um quadrado B de lado sendo a metade do lado do quadrado A? Vixe Maria, que agora complicou foi tudo, tio. Espera aí. A metade da área do quadrado A é 72. Vamos por partes? Vamos lá. Então, o que ele está dizendo na questão? Tem um quadrado A e o quadrado B. A metade da área, ou seja, esse A significa a área do quadrado A. Então, a metade dessa área é 72. Então, a área total, 144, lógico. Não é? Quem é o lado? É a raiz quadrada, nós já fizemos isso, que é 12. Tranquilo? E o quadrado B? Se liga no que ele diz, ó. Qual é a área do quadrado B? Sendo o que o lado é a metade do lado do quadrado A. Ou seja, o lado do quadrado B é a metade do lado do quadrado A, que é 12 sobre 2, que é 6. Portanto, a área 6 ao quadrado, 36
resposta da letra C, beleza? E aí, galerinha, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no mesmo lugar, no mesmo horário, na próxima semana e eu, fui!